é um tema que eu gosto muito de, de tratar, é um tema que eu estudo bastante, assim, que a gente tem um carinho especial assim, por esse tema aqui no IPREC, a gente trabalha com isso, tem um projeto exclusivamente dedicado ao estudo da criptografia enquanto política pública, que é o Observatório da Criptografia, o OBCripto. Se vocês tiverem interesse em saber mais, vocês podem entrar em obcripto.org.br. Queria agradecer também a Ana Bárbara pelas palavras. Eu gosto muito de trabalhar com vocês, o Iris é um grande parceiro nosso, e, enfim, contem sempre com a gente. Bom, vocês, essa aula de criptografia e direitos humanos, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque, enfim, a gente vem discutindo isso há muito tempo devido às ameaças que a criptografia vem sofrendo, e isso vem inflamando o debate político sobre esse tema, né? Então, vocês devem ter visto a aula de Renan, Paulo Renan, em que ele mencionou muito, enfim, ele fez um overview assim, bastante completo sobre direitos humanos e sobre o que é que a criptografia tem a ver com isso, né? Porque, às vezes, parece que é um debate muito distante, né? Assim, principalmente para o pessoal que é mais técnico, que trabalha com criptografia do ponto de vista do desenvolvimento dela, né? Assim, a gente, nesses anos todos trabalhando nessa intersecção entre tecnologia, direito e sociedade, a gente vem percebendo que, por vezes, as pessoas que trabalham no desenvolvimento das tecnologias, eu acho que isso vem diminuindo ao longo do tempo, assim, mas, por vezes, parece que são coisas muito distantes, assim, são mundos muito distantes, entre o desenvolvimento de tecnologias e a aplicação delas na sociedade, no público, o uso que as pessoas fazem dessas tecnologias que são desenvolvidas. E com a criptografia foi a mesma coisa, né? Assim, por muito tempo, a conversa sobre criptografia se restringia à academia ou às empresas, para as pessoas que estudavam aquilo, que desenvolviam algoritmos, que faziam testes para ver se, né, quebra aquela criptografia, se aquele algoritmo realmente é robusto ou não, enfim, que foram estudando isso ao longo do tempo e desenvolvendo essas ferramentas. Só que esse desenvolvimento passou a ser tão mais próximo de nós, né? Assim, a aplicação da criptografia passou a ser mais comum a nós, ela deixou de ser essa coisa muito difícil de ser acessada, muito difícil de ser compreendida, e passou a ser tangível, quase, para nós, né? Assim, dispositivos começaram a usar criptografia, várias ferramentas foram entrando no uso mais corriqueiro, comum da gente, até que isso passou a chamar a atenção de autoridades também, porque na medida em que a gente começa a usar a criptografia um pouco mais, de forma um pouco mais espalhada, né, mais massificada, a gente está protegendo comunicações, e isso dificulta, do outro lado, que autoridades, por exemplo, tenham acesso ao conteúdo de conversas, a comunicações, né, que a gente trava com outras pessoas, e o debate começa a se tornar, deixar de se restringir à arena acadêmica ou às empresas especializadas nisso, para se tornar um debate sociopolítico mesmo, né? E agora, o que é que a gente vai fazer com essas ferramentas que estão atrapalhando, por exemplo, a aplicação de leis, né? Investigações criminais? Eu sei que vocês vão ter uma aula dedicada a isso depois, mais para frente no curso, que vai falar justamente sobre essa questão de acessos excepcionais e tal.
Mas isso é uma discussão muito forte hoje em dia, né? Porque as autoridades elas estão utilizando do discurso do going dark, né? A gente não tem como olhar para essas comunicações para tentar algum caminho excepcional para acessar essas comunicações porque, segundo eles, não teria uma outra possibilidade de fazer isso, de fazer investigações criminais, e aí eles usam as cartas de crimes que a gente, né, tipo tráfico de drogas, pedofilia, é uma coisa assim, que a gente não tem como dizer assim, cara, você realmente isso tem que ser investigado, as pessoas precisam ser presas, precisam ser punidas, etc. Lá fora, né, enfim, no norte global, o discurso mais utilizado para isso é o do terrorismo, né? Aqui a gente não tem essa carta do terrorismo para ser utilizada, mas no norte global, principalmente, se usa muito a carta do terrorismo para dizer assim, olha, a gente precisa investigar as pessoas e prever ataques terroristas. Então, para isso, a gente precisa forçar todas as comunicações de todas as pessoas, ou ter, pelo menos, a possibilidade de fazer isso. E aí entrou, enfim, quando o debate chega nesse nível, aí a gente tem que, calma lá, né? Tem direitos e garantias individuais que vocês precisam respeitar também. E esse discurso de contrapor segurança pública com segurança privada, a gente começa a desconstruir isso, né? Porque, na verdade, eles não são opostos. Da mesma forma que a segurança e a privacidade, porque aí existia né, essa polarização entre se você quer privacidade, você não pode ter segurança, se você quer ter segurança, você não pode ter privacidade. Isso a gente já conseguiu, né, através de diversas pesquisas, mostrar que não é verdade. As coisas não são contrapostas dessa forma. Mas no debate público aparece muito isso, e para as pessoas que não têm o conhecimento que nós pesquisadores temos, né, e que vocês, eu espero que estejam, né, mergulhando nisso agora também, que é fácil, esse discurso é fácil de chegar nas pessoas. E é fácil das pessoas dizerem, ah, tá, então tudo bem, se é para investigar pedofilia, vocês podem ler minhas mensagens. Mas é exatamente isso que a gente quer combater, né? Porque aí, se existir uma possibilidade que seja de que as pessoas estejam sendo expostas, tendo sua vida exposta para fazer investigação criminal, qualquer que seja ela, alguma coisa está errada. Porque, enfim, a gente precisa tentar, ao máximo, compatibilizar essas coisas. Porque direitos e garantias individuais, eles também são importantes, eles também são valorizados pela lei. Então, quando a gente fala de direitos humanos, Paulo Renan falou muito na aula dele sobre liberdade de expressão e privacidade, porque é o que primeiro nos vem, né, à cabeça, assim, a proteção à privacidade, primeiro, né, o que a gente imagina. A criptografia está protegendo a minha privacidade. Sim, ela está. O princípio de tudo. Mas ela também protege a liberdade de expressão na medida em que, se eu sei que eu estou sendo gravada, né? Se alguém está me observando, alguém externo está me observando, eu já não vou me expressar da mesma forma que eu me expressaria se eu soubesse que aqui não tem ninguém me olhando, né? Assim, eu estou mandando uma mensagem num grupo de amigos, por exemplo, numa ferramenta protegida por criptografia, e tudo que eu falo vai ficar restrito àquele grupo, que eu imagino que são pessoas da minha confiança, né? Assim, então, e que nada vai sair dali, então eu vou me expressar da forma mais natural possível. O que não acontece se eu souber que tem uma câmera me olhando para todo canto que eu vou, ou se tem alguém gravando acesso àquelas mensagens, né, aquela comunicação, que é o que se chama do chilling effect,
que ficou conhecido na literatura como chilling effect. É o fato da gente dar um passo para trás quando a gente vai falar com alguém, porque sabe que aquela conversa está sendo gravada. Isso, efeito inibitório. Foi, inclusive, o termo que a Rosa Weber usou na decisão dela, no caso do WhatsApp, que eu vou comentar alguns trechos dessas decisões daqui a pouco. Ela usa exatamente esse termo, efeito inibitório, essa tradução. Então, mas aí também, dentro desses direitos fundamentais que a criptografia protege, a gente tem privacidade e liberdade de expressão, mas a gente também tem, por exemplo, o direito de associação e de reunião, porque, digamos que eu faço parte de um grupo ativista e a gente está marcando um protesto para acontecer, sei lá, no próximo final de semana, em que as comunicações estão sendo feitas dentro de uma ferramenta que utiliza criptografia, ou por e-mails criptografados. Então, é um grupo de pessoas que está reunido com um propósito específico, politicamente relevante. Então, esse direito de associação, que é muito vinculado ao ambiente offline, né, em reuniões mesmo, reuniões físicas, a gente pode transpor ele para o virtual, para a arena virtual, falando nesse sentido, de que pessoas estão se juntando, têm um objetivo em comum, que é fazer um protesto na próxima semana, estão usando ferramentas criptografadas para isso, então elas estão resguardando, além da sua privacidade e da sua liberdade de expressão, estão resguardando também o direito de reunião de associação, que também é um direito humano previsto, né? Então, enfim, a gente tem diversas possibilidades da criptografia ajudar a gente a resguardar, se tornar ferramenta de efetivação de direitos humanos. Daí, aqui no Brasil, a gente teve o início dessa discussão no âmbito judicial, nessas ações que julgam questões relativas aos bloqueios do WhatsApp. Então, para quem não se lembra, o WhatsApp foi bloqueado, acho que teve 4 decisões que ordenaram bloqueios do WhatsApp entre 2015 e 2016. E algumas delas deram origem a 2 ações no STF, uma ADI 5527, e uma ADPF, a DPF 403. Essas ações, elas tiveram uma audiência pública realizada em 2017. Foi uma audiência pública enorme, foram 2 dias inteiros de audiência pública. Tem tudo no YouTube do STF, se vocês quiserem assistir. Assim, vai dar um trabalhinho para achar, porque é 2017, mas eu recomendo bastante, porque as discussões lá são ótimas. E essas ações, elas começaram a ser julgadas no ano passado. E aí eu trouxe alguns trechos que eu vou tentar compartilhar minha tela aqui para comentar alguns trechos com vocês que são particularmente relevantes do ponto de vista de direitos humanos. Porque, assim, foram as decisões que foram proferidas nessas ações foram só dos respectivos relatores, né? As ações, elas tiveram julgamento pausado por um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Então, elas só tiveram os votos proferidos da Rosa Weber e do Edson Fachin, mas foram 2 votos que causaram uma grata surpresa na gente, assim, porque a gente não esperava tamanha proteção da criptografia, né? Assim, tem algumas passagens que são realmente surpreendentes, mas eu vou tentar aqui, peraí, que eu não sou muito boa nisso, não, mas eu vou tentar. É isso. Vocês estão vendo? Deixa eu ver aqui. Beleza. Então, vamos lá. 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 Então, vamos lá.
Bom, então, eu começo pela ADI 5527, da Rosa Weber, porque ela faz uma divisão, o voto dela ficou interessante, que ela faz uma divisão, assim, sobre os direitos mesmo. Então, ela começa falando sobre direitos à liberdade de expressão e de comunicação, e aí ela fala porque o direito à comunicação, em uma das ações, é uma das fundamentações, né? Que das fundamentações contra o bloqueio do WhatsApp. Então, é como se o autor da ação estivesse dizendo que a gente tem o direito de usar aquele aplicativo sem ele ser bloqueado, porque, enfim, ele meio que tomou conta e agora faz parte do nosso universo de comunicação, né? Então, ela fala que integra o pleno exercício da liberdade de expressão e de comunicação, a capacidade das pessoas de escolherem livremente as informações que pretendem compartilhar, as ideias que pretendem discutir, o estilo de linguagem empregado e o meio de comunicação. O conhecimento de que a comunicação é monitorada por terceiros interfere em todos esses elementos, componentes da liberdade de informação. Os cidadãos podem mudar o modo de se expressar ou até mesmo absterem-se de falar sobre certos assuntos, no que a doutrina designa por efeito inibitório, chilling effect, que era aquilo que eu estava falando, sobre liberdade de expressão. E aí ela coloca aqui uma citação que a comunicação desinibida é também uma pré-condição do desenvolvimento pessoal autônomo. Seres humanos desenvolvem suas personalidades comunicando-se com os demais. Então, ela usou isso aqui como um fundamento para dizer que liberdade de expressão tem que ser protegida. E ela fala também que as consequências da ausência dessa pré-condição em uma sociedade vão desde a desconfiança em relação às instituições sociais, a apatia generalizada e a debilitação da vida intelectual, fazendo de um ambiente em que as atividades de comunicação ocorrem de modo inibido ou tímido por si só uma grave restrição à liberdade de expressão. Então, o que ela está dizendo é justamente isso. Se a gente é inibido, né, é compelido por alguma circunstância social ou política, ou pela lei mesmo, a se tolher na nossa comunicação, e isso se torna uma grave restrição à liberdade de expressão. Daí ela usa também uma citação da Julie Cohen, para dizer que aqui ela já vai falar sobre privacidade. Direito à privacidade visa proteger a subjetividade emergente, dinâmica dos esforços de atores comerciais e governamentais para se tornar indivíduos e comunidades fixos, transparentes e previsíveis. Ela protege as práticas através das quais a capacidade de autodeterminação se desenvolve. Então, ela né, afirma que a proteção da privacidade também é uma característica estrutural indispensável das sociedades democráticas e que, se aos cidadãos não for assegurada uma esfera de intimidade privada, de livre ingerência externa, de que servirá a liberdade de expressão? Então, ela passa, aqui nesse trecho, ela já passa a relacionar as duas coisas, né? Então, a gente não tem plena liberdade de expressão se a gente não tem a nossa intimidade resguardada também. E aí ela continua dizendo que vale observar ainda que os maiores desafios contemporâneos à proteção da privacidade não têm a ver com a imposição de restrições à liberdade de manifestação, mas se relacionam aos imperativos da segurança nacional e da eficiência do Estado, à proliferação de sistemas de vigilância e à emergência das mídias sociais, juntamente com a manipulação de dados pessoais em redes computacionais por inúmeros e frequentemente desconhecidos agentes públicos e privados. E aí ela fala que seria um retrocesso, um contrassenso e mesmo um retrocesso. Tornar ilegal ou limitar dessa maneira o uso da criptografia. Aí ela usa como referência esse relatório da National Research Council dos Estados Unidos, que já em 96 apontava que os esforços para controlar a criptografia seriam ineficazes e seus custos excederiam qualquer benefício imaginável. Além disso, a difusão da criptografia também tem garantido a segurança da comunicação de grupos de direitos humanos e indivíduos que se mobilizam contra regimes opressivos ao redor do mundo. Aqui, para mim, assim, eu interpretei como uma referência ao direito de associação de reunião também. Então, assim, um comentário que eu queria fazer aqui sobre essa citação que ela fez aí a esse relatório dos Estados Unidos,
é uma coisa que eu sempre falo em relação a esse debate sobre regulação de tecnologia, que não adianta a gente querer regular, assim, eu me filio muito, eu gosto muito da teoria de Lawrence Lessig, que ele fala dos 4 pontinhos da regulação. Eu não sei se vocês já viram isso em algum momento da sua vida, mas eu também recomendo que vocês procurem essa referência, se não sabem ainda. Mas Lessig colocava que existem 4 forças que podem regular um pontinho. Ele chamava a teoria do pontinho patético. Esse pontinho patético ele pode ser regulado por lei, por normas sociais, pela arquitetura e outra coisa que eu estou esquecendo. E aí, assim, ele fala que as 4 forças estão juntas, elas se contrapõem, mas elas também se estabelecem um equilíbrio entre elas. Então, a lei, ela não vai ser a única coisa que vai regular a tecnologia. E a gente não pode, por lei, querer que, por exemplo, a pesquisa, o avanço tecnológico seja pausado em determinada área, por exemplo. A gente não vai desenvolver mais algoritmos criptográficos mais fortes, porque a lei determina que tem que ser de um tamanho X. Então, não existe, não funciona, não vai funcionar fazer esse tipo de regulação por lei, né? A pesquisa e o avanço tecnológico não vai mudar ou não vai ser parado, você não vai conseguir que o avanço tecnológico, as inovações sejam barradas por lei. Aqui ela faz uma analogia que eu gostei muito, que ela diz, em certa medida, a liberdade fundamental que assegura ao indivíduo o direito de fechar o portão da casa com um cadeado, elevar a altura do muro ou pendurar uma cortina na janela, autoriza cogitar uma espécie de direito fundamental à encriptação, ou pelo menos que o uso da criptografia consiste em uma ferramenta indispensável nos dias de hoje para assegurar o direito à privacidade. Então, é isso. Se a gente tem o direito de trancar a porta da nossa casa, a gente também tem o direito de fechar as nossas mensagens com criptografia, colocar o cadeadinho dela lá e que ninguém veja isso, né? Aí ela também faz referência uma dos pactos que Renat tratou na aula dele, né, no vídeo lá. A criptografia como recurso tecnológico tem se revestido de especial relevo na implementação de direitos humanos, com efeito no mundo atual é importante componente de proteção aos direitos à privacidade e à liberdade de expressão, conforme artigos 17 e 19 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, no âmbito das Nações Unidas. E aí depois ela vai falar sobre segurança pública e aquilo que eu estava falando, né? Não é segurança pública e privacidade, pois a pretensão que ameaça a privacidade, ainda que fundada no combate a uma ameaça imediata à segurança, vulnera no longo prazo também a segurança das redes e seus usuários como um todo, expondo-os a maiores riscos de cyberataques, fraudes, roubos de identidade, invasão de intimidade, extorsão, etc. A mesma tecnologia que tornaria mais fácil as autoridades de segurança pública acessarem o conteúdo armazenado pode, e existindo, será utilizada por criminosos para terem acesso a informações privadas de futuras vítimas. E aí ela fala depois que é a tecnologia que atua no sentido da realização material da garantia de preservação do sigilo das comunicações, consagrado no artigo 5º, 12 da Constituição. E aí, pulando aqui para a decisão do Fachin, que tem algumas passagens muito boas também, porque a ADPF é quem fala mais, assim, a ADI ela fala um pouco também, mas a ADPF é uma das questões a ser respondidas, é justamente se o uso de criptografia é inconstitucional no Brasil. E aí ele faz referência à audiência pública, dizendo que restou amplamente demonstrado que a concessão de privilégios especiais a agentes do governo para acesso à criptografia, seja por meio de backdoors, man in the middle ou key scrolls, né, são coisas todas que, se vocês não sabem o que é, vocês vão saber até o fim desse curso, mas são mecanismos de acesso excepcional a comunicações protegidas por criptografia. São possibilidades que as forças investigativas propõem nesse sentido.
de ter acesso excepcional às comunicações protegidas por criptografia. E aí ele faz referência à fala do professor Diego Aranha, na audiência pública, que diz que o benefício obtido pela redução da proteção criptográfica é negativo. Não há nenhum interesse de segurança na concessão de um acesso excepcional. Ela só aumenta a insegurança para os usuários. Aí aqui ele faz referência também a backdoors, que não existe backdoors apenas para os bonzinhos. Não adianta deixar a chave embaixo do tapete. Se vocês não leram também esse artigo que ele faz referência, é fundamental para esse debate. E aí ele fala que é contraditório, portanto, que em nome da segurança pública deixe-se de promover e buscar uma internet mais segura. Internet mais segura é direito de todos e dever do Estado. Medidas que, à luz da melhor evidência científica, trazem insegurança aos usuários somente se justificam se houver certeza comparável aos ganhos obtidos em outras áreas. Não é isso, porém, o que ocorre. O risco causado pelo uso da criptografia ainda não justifica a imposição de soluções que envolvam acesso excepcional. E ele termina dizendo que é inconstitucional proibir as pessoas de utilizarem criptografia ponta a ponta, pois uma ordem como esta impacta desproporcionalmente as pessoas mais vulneráveis. Era isso que eu tinha para comentar. Deixa eu ver como é que eu faço para parar esse negócio. Pronto, acho que eu parei. Por enquanto, para começar, né, a conversa, porque me disseram que vocês vão falar muito. Eu estou esperando que vocês falem muito, participem. Por enquanto, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, mas estamos aqui, estamos só começando, né? Obrigada, gente.